Nossa jornada espiritual muitas vezes se enriquece ao mergulharmos nas histórias descobertas na Bíblia. Uma dessas histórias é de Jó, um homem justo que fez uma série de provas devastadoras. Apesar das adversidades, Jó ocasionalmente se firmou em sua fé e nos deixou ensinamentos valiosos que ecoam através dos séculos. A figura de Jó na Bíblia é um testemunho poderoso de fidelidade e perseverança diante da adversidade. Descrito como um homem justo e íntegro, Jó realizou uma série de provas extraordinárias, perdendo sua família, sua saúde e seus bens. No entanto, em meio a esse sofrimento, Jó é inabalável em sua fé, desafiando as expectativas e inspirando gerações posteriores. Sua história nos convida a refletir sobre a natureza da fé e da confiança em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios da vida. A primeira lição que podemos extrair da história de Jó é a importância de uma fé inabalável. Mesmo diante das perdas e do sofrimento extremo, Jó nunca vacilou em sua confiança em Deus. Sua declaração sincera "O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó capítulo 1 versículo 21, revela sua profunda transparência de que a soberania divina transcende as obrigações terrenas. A fé de Jó nos desafia a não basearmos nossa confiança em Deus apenas nas vitórias que recebemos, mas sim em quem Ele é. Mesmo quando as respostas parecem distantes e as perguntas persistem, a fé de Jó nos lembra que nossa conexão com Deus vai além dos benefícios materiais. É um lembrete poderoso de que, mesmo nos tempos mais difíceis, nossa fé pode nos sustentar e nos fortalecer. A segunda lição que aprender com Jó é a perseverança diante da adversidade. Mesmo quando tudo parecia perdido e seus amigos o pressionavam a abandonar sua fé, Jó estava firme em sua devoção a Deus. Sua história nos ensina que a perseverança não se trata apenas de suportar a dor, mas também de manter a integridade moral e espiritual em meio às tribulações. Ao enfrentar inúmeras provas, Jó nos mostra que a perseverança é um ato de coragem e resistência. Sua capacidade de resistir à tentativa de amar a Deus, apesar de todo o sofrimento, nos inspira a persistir em nossa fé, mesmo quando confrontados com desafios aparentemente insuperáveis. A história de Jó é um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar força para continuar avançando. A terceira lição que podemos extrair da história de Jó é a importância da humildade e submissão a Deus. Apesar de sua retidão e justiça, Jó conquistou a soberania de Deus e se submeteu aos seus planos, mesmo sem compreendê-los completamente. Sua atitude de humildade diante da grandeza divina nos lembra da necessidade de considerarmos nossas limitações e confiarmos no conhecimento e na sabedoria de Deus. A história de Jó nos desafia a abandonar o orgulho e a arrogância, e nos rendemos à vontade de Deus em todas as situações. Ao aceitar os planos de Deus para sua vida, mesmo quando injustos e inexplicáveis, Jó nos ensina que a verdadeira submissão é acompanhada pela confiança inabalável na retenção e na justiça de Deus. Sua jornada é um lembrete poderoso de que a humildade diante de Deus é o caminho para a verdadeira paz e realização espiritual. A quarta lição que podemos extrair da história de Jó é a importância da amizade e do consolo nos momentos difíceis. Durante o seu sofrimento, Jó foi acompanhado por amigos que, apesar das suas tentativas de compreender os seus dilemas, ofereceram-lhe apoio e consolo. Essa demonstração de solidariedade nos lembra da importância de estarmos presentes para os outros em suas lutas e aflições. A história de Jó nos ensina que, mesmo em meio à dor, podemos encontrar conforto na comunidade e sem apoio mútuo. A presença e as palavras de encorajamento de seus amigos mostram como a amizade pode servir como um bálsamo para a alma ferida. Ao demonstrar empatia e compaixão, os amigos de Jó nos lembram do poder transformador do amor e da amizade em tempos de adversidade. A quinta e última lição que extraímos da história de Jó é a da restauração e das vitórias após a prova. Apesar das profundas perdas e sofrimentos, Deus restaurou a vida de Jó em um nível que excedeu todas as suas expectativas anteriores. Esta parte da história nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança e renovação aguardando aqueles que permanecem fiéis em sua jornada espiritual. A história de Jó nos mostra que as vitórias de Deus muitas vezes vêm de maneiras inesperadas e além de nossa compreensão. Sua história nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis, pois Deus é capaz de transformar nossas tribulações em triunfos e nossas lágrimas em alegria.
É um lembrete poderoso de que, no final, a fidelidade a Deus é recompensada com abundantes vitórias e restauração. Concluindo, a história de Jó na Bíblia é uma fonte rica de lições espirituais que ressoam através dos tempos. Através dos altos e baixos de sua jornada, Jó nos ensina sobre a importância da fé inabalável, da perseverança diante da adversidade, da humildade e submissão a Deus, da amizade e consolo mútuo, e da esperança na restauração e nas vitórias divinas. Essas lições nos desafiam a crescer espiritualmente, fortalecem nossa conexão com Deus e nutrem relacionamentos importantes em nossas vidas. Que esperamos, ao refletir sobre a história de Jó, encontrar inspiração para enfrentar nossos próprios desafios com coragem, fé e esperança. Que possamos ser fortalecidos pela verdade de que, assim como Deus restaurou e abençoou a vida de Jó, Ele também está presente em nossas vidas, pronto para nos guiar através de nossas lutas e nos conduzir a uma vida de plenitude e propósito. Que as lições aprendidas com a vida de Jó sejam um farol de luz em nossos caminhos, nos lembrando do amor inabalável e da fidelidade de Deus em todas as situações.